Vamos aprender hoje um pouquinho sobre as unidades de conservação e também sobre o chamado SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Quando nós falamos no nosso país, nós sabemos que o nosso país ele é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Temos várias regiões diferentes no nosso país que nós chamamos de biomas. Dependendo do estado, da região que nós estamos, temos biomas diferentes que caracterizam essa região. Então, temos a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Cada região vai ter a sua composição florística, ou seja, a sua fauna e a sua flora característica daquela região. Muito bem. No Brasil, né, um país, um continente muito grande, nós temos cerca de 7 biomas. Então, nós temos o bioma amazônico, na região aqui da Amazônia. Vamos então colocar aqui um apontador. Então, nessa região aqui, vamos ter o bioma amazônico. Temos o bioma da Caatinga, na região nordeste do nosso país, caracterizado por espécies muito adaptadas a um clima mais extremo, né? Um calor, um clima mais seco. Na região centro-oeste, o bioma do Cerrado. Temos também o bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica, que se encontra mais na costa do nosso país, e o bioma Pampa, mais nas regiões frias da região sul. Então, cada um desses biomas vão ter regiões estratégicas, regiões com grande biodiversidade, locais que são importantes de serem mantidos. É por isso que hoje nós iremos tratar das unidades de conservação. As unidades de conservação, nós vamos ver mais para frente, são locais onde vão ser mantidos, esses locais vão ser delimitados como locais estratégicos, representativos de espécies de cada um desses biomas e, portanto, locais muito importantes para serem preservados. Lembrando que na nossa Constituição, no artigo 225, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, que somos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, pensando nisso, como que nós conseguimos preservar e manter locais que são muito importantes para a biodiversidade? Através de delimitações. Se nós não separássemos essas unidades de conservação que nós vamos ver que são locais muito importantes, provavelmente o ser humano iria invadir esses locais, apropriar-se desses locais, usufruir de forma não sustentável, não se preocupando com as futuras gerações e com a perenicidade dessa biodiversidade tão importante. Então, o que seriam as unidades de conservação? Então, a unidade de conservação ela é uma denominação dada pelo chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele também é chamado e abreviado de SNUC. Então, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Olha que letra linda! Maravilhoso, né, gente? Mas é para vocês poderem fixar. Então, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele acabou denominando, né, as unidades de conservação. O SNUC, ele foi, digamos assim, instituído por uma lei, a Lei 9.985, do ano de 2000. Então, ele disse que as unidades de conservação são áreas naturais passíveis de proteção porque apresentam características especiais, tá bom? Então, não é todo local no país que vai ser uma unidade de conservação. Aqui no nosso país, né, nós podemos observar que, principalmente na região norte, é uma região que tem muitas unidades de conservações diferentes. Hoje no Brasil,
nós vamos ver que nós temos cerca de 2.000 unidades de conservação pré-estabelecidas, ok? Então, o que são, pela lei, essas unidades de conservação aqui? Então, são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais. Então, por exemplo, naquela unidade de conservação pode ter um rio passando, pode ter uma lagoa, um lago. Então, ele também está incluído dentro da unidade de conservação, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com o objetivo de quê, gente? Conservação e limites definidos, sobre um regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Então, a unidade de conservação vai ser um local pré-definido, um espaço delimitado, que vai estar protegido pela lei, certo? E nós vamos ver que nós temos diferentes unidades de conservação com objetivos também diferentes entre si, ok? Seguindo, então, as unidades de conservação, qual a função que elas vão ter? Salvaguardar, que quer dizer proteger, a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats, ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando um patrimônio biológico existente. Então, se, por exemplo, nas regiões dos biomas do nosso país, nós vamos ter, né, como nós já vimos, unidades de conservação, é porque nesses locais nós teremos, né, um patrimônio biológico. Então, existe um patrimônio, algo que é muito importante ali. Ou uma espécie que só existe naquele local, ou espécies vegetais que são somente daquele local. Então, locais estratégicos que precisam ser protegidos, ok? Então, aí a gente pode, no caso, instituir por lei uma unidade de conservação em locais que são muito importantes. Além disso, elas garantem para as populações tradicionais que aqui moram o uso sustentável dos recursos naturais, de forma racional, e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Então, vamos dar um exemplo, né? O que ele quis dizer com isso? Vamos supor que aqui na região do bioma amazônico, nós temos algum local onde foi instituída uma unidade de conservação, ok? E dentro dessa unidade de conservação aqui, existe alguma, por exemplo, comunidade indígena que ali mora. Então, se eu coloco uma unidade de conservação onde existe uma população indígena, eu vou proteger aquela área, fazendo com que aquela população indígena possa usufruir de forma sustentável daquela unidade de conservação. Por exemplo, aqui no bioma cerrado, aqui no Tocantins, eu também instituí uma unidade de conservação no local onde tem uma comunidade quilombola. Da mesma forma, então, a gente faz com que essas populações tradicionais, elas possam usufruir de forma sustentável dos recursos naturais. Então, nós protegemos também as comunidades tradicionais e locais, fazendo com que elas possam perpetuar as suas atividades e usufruir daquele local de forma sustentável. De alguma forma também que elas possam o quê? Às vezes ter recursos econômicos, né? Então, um exemplo, eu coloco uma unidade de conservação na região amazônica, um local onde eu tenho uma comunidade local extrativista, que extrai, por exemplo, castanha. Então, eu posso instituir uma reserva extrativista em um local que tem uma comunidade que usufrui economicamente daquele local, mas com características de forma sustentável. Ela recolhe a castanha, mas deixa uma parte da castanha para que possa produzir mudas futuras. Então, pensando nas próximas gerações de forma sustentável. Seguindo, então, nós temos algumas esferas. As unidades de conservação, elas podem estar na esfera federal. Se elas estiverem na esfera federal, elas vão ser administradas pelo chamado Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou muito conhecido chamado ICMBio. Agora, se a unidade de conservação for de uma esfera estadual ou municipal, aí nós vamos ter o quê? Os sistemas estaduais e municipais.
Aqui, por exemplo, no Tocantins, quem que vai coordenar? A chamada Natura-Tins, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter a Natura-Tins, que vai ser a secretaria, se for, por exemplo, unidades de conservação na esfera estadual. E municipal, as secretarias municipais. Agora, temos unidades de conservação na esfera federal que são administradas pelo ICMBio. Então, saindo um pouquinho aqui da nossa apresentação, a gente pode entrar aqui na internet, ó, no site do ICMBio. Aqui no site do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, a gente pode clicar aqui na unidade de conservação e nós vamos ter acesso a todas as unidades de conservação por biomas. Nós vimos que nós temos o bioma Amazônia, bioma Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e o bioma Marinho. Então, clicando em cada um desses biomas, vamos dar um exemplo aqui no nosso bioma da nossa região, que é o bioma de Cerrado, nós vamos ter aqui todas as unidades de conservação dentro da esfera federal que existem dentro do bioma Cerrado. Então, a gente consegue ter um acesso a essa informação. Voltando aqui na nossa querida apresentação, seguindo, nós temos, então, duas classificações das unidades de conservação. Isso é muito importante, ok? Então, vamos lá. Nós podemos, dentro das unidades de conservação, temos duas classificações. Nós podemos ter as unidades de proteção integral ou as unidades de uso sustentável, tá bom? Quais serão as diferenças? Certo? Vamos botar aqui em vermelho. As unidades de conservação de proteção integral, elas têm como principal objetivo Vamos voltar aqui, né? Porque, professora, a gente não vai conseguir enxergar com essa cor, não é verdade? Então, vamos botar um outro marca-texto. Isso, uma corzinha verdinha. Vamos ver se vai. Isso, agora dá certo. Então, as unidades de proteção integral, elas têm como principal objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. Ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano. Então, eu não posso usufruir. Se eu tiver uma unidade de conservação, de proteção integral, já está dizendo, ó, proteção integral. Então, quais são as atividades que eu posso desenvolver em unidades de proteção integral? Somente atividades recreativas, educativas ou de pesquisa, tá bom? Então, eu posso coletar madeira, professora, numa unidade de conservação de proteção integral? Não. O que eu posso fazer é uma trilha ecológica. Eu posso fazer com que pesquisadores que são autorizados por lei possam ir até essa unidade de conservação de proteção integral para realizar uma pesquisa. Isso eu posso. Normalmente no Brasil, eu comentei que nós temos cerca de 2.000 unidades de conservação, não é verdade? Nós temos cerca de 700 unidades que são de unidade de proteção integral. Em torno de 1.000, 1.500 normalmente, são de uso sustentável, tá bom? Então, as unidades de uso sustentável, aqui vai dar em torno de umas 1.500, tem em torno de umas 2.200 unidades de conservação, né? Então, as unidades de uso sustentável, já está dizendo, eu posso usar? Posso. Então, tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. Neste grupo, atividades que envolvem coleta e uso de recursos são permitidas, desde que praticadas de uma forma de manter constantes os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos. Então, as unidades de conservação de uso sustentável, eu posso sim usufruir daquele local. Então, por exemplo, eu sou um fazendeiro, eu tenho uma unidade de conservação na minha propriedade de uso sustentável. Eu posso fazer uma coleta, eu posso fazer um extrativismo, eu posso produzir mel? Sim, mas de forma sustentável, contanto que eu mantenha os processos ecológicos e a biodiversidade que ali existe. Certo? Então, dentro das categorias, então nós podemos ter proteção integral, como eu comentei com vocês. Então, a gente pode ter
proteção integral e uso sustentável. Então, são os dois grupos que são das unidades de conservação. Dentro da proteção integral, a gente pode ter estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumento natural ou refúgio da vida silvestre. São classificações dentro da proteção integral. Então, todas essas possibilidades aqui, eu posso ter interferência humana aqui dentro? Não, somente para pesquisa ou educação ambiental. Então, uma trilha, tá bom? Agora, as de uso sustentável, eu já posso ter algum tipo de manejo, contanto que seja um manejo sustentável. Então, áreas de relevante interesse ecológico, as reservas de particular do patrimônio, áreas de proteção ambiental, que está faltando um Lzinho, reservas extrativistas, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva de fauna. Todas essas daqui, essas classificações, eu posso fazer um uso, um manejo, mas de forma sustentável. Vamos entender agora a diferença entre cada um deles e dar um exemplo. Então, por exemplo, estação ecológica, que está dentro do nosso grupo de proteção integral. Vou falar então de todos de proteção integral, quer dizer que não pode ter interferência humana. Então, a estação ecológica, ela é de posse e domínio público, serve à preservação da natureza e realização de pesquisas científicas, isso a gente já viu. A visitação pública é proibida, exceto com objetivo educacional. Pesquisas científicas dependem de autorização prévia de um órgão. Então, um exemplo, a gente tem, por exemplo, o chamado, esse aqui é a abreviação de estação ecológica. Então, um exemplo é a estação ecológica Serra das Araras, que é um local muito importante para a multiplicação das araras, que está em Goiânia, dentro do bioma cerrado. Então, é um exemplo de estação ecológica. Não pode ter visitação, somente pesquisa. Outro exemplo dentro da proteção integral, reserva ecológica. Então, visa a preservação integral da biota e os demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência direta humana ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar ou preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica, os processos. Então, a reserva ecológica, eu não tenho intervenção humana, somente se, por exemplo, dentro da minha reserva eu tenho a necessidade de recuperação de uma área, aí a gente pode ter a entrada do ser humano ali. Mas como ela visa a preservação integral, porque provavelmente é um local muito importante, ou seja, com espécies muito importantes, eu não posso ter interferência humana. Parques nacionais. E temos também os parques estaduais. Por exemplo, aqui no Tocantins, a gente tem o Parque Estadual do Jalapão, o Parque Estadual do Cantão, o Parque Estadual do Lajeado, que são unidades de conservação na esfera estadual, que são coordenadas pela Naturatins. Os parques nacionais, aqui a abreviação de Parque Nacional, PARNA, né? Lençóis Maranhenses, por exemplo, que objetivo que teria um parque nacional? O objetivo básico é a preservação de um ecossistema que existe somente ali, de grande relevância ecológica e de beleza cênica. Então, se a gente pensa num Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, existe uma beleza ali, né? Então, para que seja preservada e também porque possui características únicas daquele local. Possibilita a realização de pesquisas científicas e desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação. Por exemplo, o Parque Estadual do Jalapão vai ter características de ecossistemas que só existem ali. É proibida a visitação? Não, tanto que muitas pessoas vão lá e visitam, mas existe um limite de visitação exatamente para a preservação daquele local. Aqui eu trouxe o exemplo, então, do Parque dos Lençóis Maranhenses, que está localizado no bioma marinho costeiro. Monumento natural, também considerado uma unidade de conservação de proteção integral, que objetiva a preservação de sítios naturais muito raros e singulares e com muita beleza. No Tocantins, por exemplo, a gente tem o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, que fica em Bielândia, e que tem árvores da época da Era Paleozoica. Então, são sítios o quê? Com características muito raras. Portanto, não pode ter a visitação para que o homem não acabe interferindo nesse local.
Temos também o refúgio da vida silvestre, que continua também sendo uma unidade de conservação de uso, né, de proteção integral. A sua finalidade é a proteção de ambientes naturais que assegurem condições para a existência e reprodução de espécies. Então, aqui é um refúgio da vida silvestre, quer dizer que normalmente são locais que são importantes para a multiplicação de espécies que às vezes estão ameaçadas de extinção. Ou seja, aquela espécie só se multiplica e só consegue, por exemplo, ter uma prole naquele local. Então, são locais, digamos assim, muito especiais. Principalmente porque naquele local a gente tem uma fauna e uma flora, né? Uma flora e uma fauna que são daquele local. Ou que migram para aquele local. Então, por isso é um refúgio. Nós abreviamos de REVS. Então, um exemplo, refúgio da vida silvestre, Ararinha Azul, do bioma Caatinga, localizado em Cabedelo, na Paraíba. Então, aqui é um refúgio da vida silvestre, porque é nesse local que a ararinha azul acaba se multiplicando, cruzando, um local importante para a preservação da espécie. Então, a gente deixa esse local como um refúgio da vida silvestre. Então, vamos evitar que o ser humano vá lá e acabe interferindo naquele local. Muito bem. Agora a gente passa para as unidades de conservação de uso sustentável. Então, são locais onde eu posso até ter um manejo, uma atividade econômica, porém com cuidado de ser um manejo sustentável. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, área de relevante interesse ecológico. Então, geralmente de pequena extensão, são áreas com pouco ou nenhuma ocupação humana, exibindo características naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota regional, tendo como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas. Eu posso usar um pouco, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de preservação. Trouxe aqui também, aqui a forma como a gente abrevia, área manguezais, foz do rio Mamanguape. Então, o manguezal, ele é um local de relevante interesse ecológico, porque o manguezal normalmente é um berçário aquático. Então, um local onde a gente tem a vida iniciando ali, portanto, tem que se ter um cuidado nesse local. Normalmente são poucas a ocupação, mas pode ocorrer a ocupação. Então, aqui, por exemplo, o bioma marinho e também na região da Paraíba. Então, trouxe um exemplo de área de relevante interesse ecológico. Podemos ter também a Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é muito, vocês vão ver muito se vocês procurarem esse símbolo, RPPN. O RPPM já está dizendo, ele é particular. Então, eu posso ser proprietário de uma fazenda e eu instituo uma RPPM? Sim. Então, de posse particular, gravada com perpetuidade, objetivando conservar a diversidade biológica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fazenda que tem uma biodiversidade muito interessante, eu posso estabelecer ela como uma RPPN, mesmo sendo de posse privada. Aqui eu trouxe um exemplo, uma fazenda, certo? Em São Paulo, e que foi instituída como uma RPPN, uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. Temos também as chamadas APAs, que são muito, digamos assim, citadas. Então, a APA, que é uma área de proteção ambiental. As APAs são áreas geralmente extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos tanto bióticos como abióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida, o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma APA, que é uma área de proteção ambiental, e dentro da APA a gente tem, por exemplo, um parque. Então, eu posso ter uma APA, por exemplo, do APA do Lajeado, e dentro da APA eu ter um Parque Estadual do Lajeado. Então, a APA, ela é uma área mais extensa, que tem uma ocupação, que pode ter pessoas morando ali, mas a gente objetiva a sustentabilidade, tá certo? E dentro da APA eu posso ter uma região de uso de proteção integral. Então, dentro de uma área de uso sustentável, eu posso ter dentro dessa área uma outra área mais restrita, não tem problema, certo? Trouxe a APA Morro da Pedreira, tá? Dentro do bioma Cerrado. Ela é uma APA, olha como a área é extensa, certo?
e dentro, né, da região de Minas Gerais, dentro do bioma cerrado. Podemos ter uma floresta nacional, ok? Que é denominada como FONA, né, abreviação, e é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que tem como objetivo o uso múltiplo sustentável. Posso usar a floresta nacional? Sim, mas de forma sustentável. E pesquisa científica também com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Trouxe um exemplo aqui também, ó, Flora Dinísia Floresta, que é uma floresta nacional que pode ser usufruída, só que de forma sustentável. Um outro exemplo é a reserva de fauna, que já está dizendo, tem espécies animais, fauna é espécies animais importantes. Então, é uma área, né, natural, é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou que vêm de migração, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável desses recursos de fauna. Trouxe um exemplo, a Baía, tá, de Babitonga, em Santa Catarina, Joinville, e que é considerada uma reserva de fauna porque aqui nessa baía a gente tem um fluxo muito grande de animais, principalmente migratórios. Então, é um local importante. Podemos ter reservas extrativistas, certo? Que são utilizadas por populações locais, cuja utiliza o extrativismo como um ato de subsistência, ou seja, elas vivem do extrativismo. E, complementarmente, às vezes, uma agricultura de subsistência, criação de animais de pequeno porte. Áreas dessa categoria têm como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura da população e assegurar o uso sustentável dos recursos. Trouxe um exemplo aqui, uma reserva extrativista no Alto do Juruá, que é na região amazônica, ok? Então, é um local onde nós temos comunidades que vivem do extrativismo. Então, a gente pode fazer essa reserva como uma reserva extrativista para proteger tanto a biodiversidade que ali existe, como as comunidades locais que ali existem. Então, também pode ser, por exemplo, comunidades indígenas que têm as suas tradições de extração, às vezes de alimento, atividades de subsistência. Então, para a preservação também dessas comunidades, nós podemos estabelecer por lei uma reserva extrativista. Então, quais são as áreas no Brasil onde nós temos o maior número de unidades de conservação? Eu já comentei que nós temos mais de 2.000 unidades de conservação. Nós vamos ver que 25% das unidades de conservação vão estar no nosso bioma, né, na Amazônia, porque aqui nós temos uma grande biodiversidade, importante ser preservada. Depois a gente tem o nosso bioma do Cerrado, que também é muito importante, seguindo. Vou trocar aqui o nosso marca-texto para que vocês possam ver. Então, a gente tem aqui o nosso bioma do Cerrado, seguido, né, aqui na costa do bioma da Mata Atlântica, que a gente tem somente em torno de 5% ainda desse bioma no Brasil, então é um bioma muito ameaçado. Por isso que a gente tem também, depois da região amazônica, uma das regiões que tem que ter unidades de conservação, exatamente para conservar esse bioma que está tão extinto. Regiões do Cerrado, seguindo também aqui a Caatinga. Depois nós vamos para a região do Pantanal e, por último, a região do Pampa, né, o bioma Pampa, com uma quantidade menor de unidades de conservação. Bom, gente, então, com isso vamos encerrar inicialmente esse assunto das unidades de conservação. Então, eu quis trazer para vocês como é que funciona, o que são as unidades de conservação, como elas podem ser denominadas, como elas podem ser divididas. Então, vimos que temos a unidade de conservação de proteção integral e aquelas de uso sustentável, e existem diferenças entre elas e objetivos diferentes de cada uma dessas unidades de conservação.